O Evangelho de Mateus, na verdade o Evangelho de Lucas, capítulo 14. Uma passagem muito conhecida, onde Jesus vai falar a parábola dos convidados. Então, o que ele mandou nós fazer aqui é convidar. Nós viemos convidar quem quiser morar no céu, vai ter que deixar a vida de pecado. Jesus falou assim: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir ver, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os ao entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então Jesus, chegou um homem para ele e falou: bem-aventurado é o homem que comer pão no reino de Deus. Só que Jesus contou uma parábola em cima dessa fala deste homem. Teve um dia que Paulo, pregando, ele falou que o reino de Deus não consiste em beber ou comer, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Jesus, outra fala também, ele diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele o aqui ou ele o acolá, porque o reino de Deus estará dentro do homem. Por isso que quando o homem nasce de novo, o reino de Deus vem até ele. O Espírito Santo, Jesus, o Pai, faz morada no homem, e o homem passa a ser um novo homem para Deus. E quando Jesus manda, aqui nesta parábola, o Senhor enviar os seus servos para fazer um convite, para poder chamar a todos quantos ele encontrou pelo caminho, e ele foi fazendo um convite, e o primeiro homem que ele encontrou foi um que falou: eu comprei um campo e importa-me ver. Então o primeiro homem que aquele servo encontrou pelo caminho foi um que tinha comprado um campo, tinha acabado de comprar um campo. Eu nunca vi ninguém comprar uma coisa sem antes primeiro ver, ir ver. Mas para dar desculpa, para não ir para a ceia, ele falou isso para aquele homem: eu comprei um campo, então portanto eu não posso ir, eu tenho que ir lá ver. Aí aquele servo, cumprindo apenas ordens, não fez nada mais do que aquele convite. Por isso que Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não quer vir para a luz, para que as suas obras más não sejam reprovadas. E aquele servo, em obediência ao seu Senhor, saiu para o outro destino. Ele encontrou outro homem, outra classe de homens que estavam acostumados a desculpas para não ir para uma festa. Esta festa, que é a simbolização do casamento do noivo com a esposa, de Jesus com a igreja, não é aqui na terra, é no céu,
Por isso que o convite é feito a tempo e fora de tempo, a todos os instantes, a todos os minutos e segundos. Jesus está convidando para o homem vir fazer parte das bodas do Cordeiro e se assentar na mesa que sai do Oriente até o Ocidente, na mesa que estará Abraão, Isaque e Jacó. Jesus falou que muitos virão, Abraão, Isaque e Jacó, sentados na mesa, mas para aqueles que só vão ver de longe, não vão poder sentar. Aí ele saiu e falou para o outro, e o outro deu uma desculpa esfarrapada, que é o que todo mundo sabe dizer para Deus: aí eu não posso ir para a igreja, aí eu não posso aceitar esse Jesus, porque ele não deixa eu continuar com a minha vida errada, ele não permite eu continuar com duas esposas, 3 esposas, ganhando dinheiro, jogando no bicho, jogando na Mega Sena, continuando jogando meu futebolzinho de fim de semana. Se eu aceitar esse Cristo e for ir para esta festa, eu não vou poder mais fazer o que eu faço. Aí ele falou para aquele homem, desculpas esfarrapadas, falou para ele: eu não posso, eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-los, eu preciso ver se é uma boa raça. Comprei terrenos, comprei casas, comprei fundos para investir no meu futuro, então eu preciso ver se esse negócio vai crescer, se vai dar certo. Então fala para o seu Senhor que não posso ir lá, porque os bens, a preocupação, o tempo é muito pouco. Então eu preciso cuidar das minhas 5 juntas de bois, eu preciso cuidar da minha fazenda, eu preciso cuidar dos meus negócios. Ando muito ocupado. É o que muita gente hoje está ocupado com negócios, está ocupado em ganhar dinheiro, está preocupado como vai fazer para adquirir mais dinheiro amanhã, para rechear a conta, e sabendo que a Bíblia diz que aquele que procurar salvar a sua vida vai perder a vida eterna. Aquele que procurar ganhar esta, ele perde a vida eterna. Por isso que o Evangelho é renúncia, o Evangelho é para o homem se arrepender, sair da cobiça, sair da avareza, como aquele rico, aquele jovem muito rico. Ele abaixou a cabeça e foi embora, porque o coração estava voltado a riquezas, o coração estava voltado à avareza. E este aqui não foi diferente. Ele falou para aquele servo: olha, quando estiver diante do seu Senhor, tenha eu como excusado, justifica perante ele lá, fala alguma coisa pela minha vida, porque eu não pude ir, eu não consigo ir na igreja, eu não consigo ouvir a palavra de Deus, eu não consigo dobrar os joelhos e orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo ler a palavra. Então eu vou beber cachaça, então eu vou fumar maconha, então eu vou jogar futebol, então eu vou pro cinema assistir filmes, então eu vou ligar a televisão e assistir Netflix, assistir Globo Esporte, assistir Faustão, que é o que essa geração sabe fazer. Dando desculpa para Deus, não tem tempo. O único tempo que ela tem é só de cuidar da conta bancária. O único tempo que as pessoas têm e conseguem fazer, gerar tempo para ela, é quando está beneficiado a ela mesmo. Por isso que Paulo falou em Filipenses 2, em versículo 21, todos buscam o que é seu. O que o homem tem buscado é reino material, luxo, fama, está buscando entretenimento, está buscando filosofias, estão buscando recursos terrenos, e não está buscando mais pela palavra de Deus, não quer buscar mais arrependimento. O que o homem quer ser é sem vergonha, ele quer ser um descarado, porque Jesus veio oferecer perdão, vida santa. Por isso que ele falou: a porta é estreita, o caminho apertado, que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram esta porta. Porque a porta do bar o homem sabe onde é, a porta do puteiro ele sabe onde é, a porta para ir vadiar ele sabe onde é. Se falar para ele que vai ter um pancadão lá no Jardim Capelinha, ele vai. Se falar para ele que vai ter o ídolo favorito cantando, ele vai.
Ele sabe onde é. Se ele não souber, ele dá jeito. Ele inventa jeito. Ele põe no GPS, põe no celular. Ele põe na internet e vai baixar lá. Só para ver o ídolo. Só para fazer a vontade da carne. E ainda mais se dizer, tem cerveja à vontade, tem uísque à vontade. Aí que ele vai mesmo. Mas Jesus falou, convida. Aí Jesus convidou aquela classe. Um falou que precisava ver o campo, o outro disse que precisava ver as juntas de bois e experimentá-los. Aí Jesus, naquele servo, ele vai chamar outra classe de homens. 3 classes de homens foram convidados para ir fazer parte da ceia que acontecerá no céu. Esta ceia, Jesus vai cear, Jesus que vai dar. E ele falou, eu casei com minha esposa e portanto não posso ir. Então ele teve uma audácia em dizer que tinha casado com a esposa e não podia ir lá na ceia. E o que impediria dele levar a esposa com ele? Mas ele preferiu dar uma desculpa e dizer que não dava para ir, porque ele tinha que cuidar da esposa, ele tinha que desfrutar do casamento. Certamente Deus falou na sua palavra, deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á a sua esposa, e ambos, os dois, serão uma só carne. Mas Deus não falou, esquece-me, deixa-me, vai curtir a sua esposa. Pelo contrário, Deus falou que o homem tem que buscar ele por todos os dias que vive aqui na terra. Com a esposa, se não for casado, vai sozinho. Mas para ir dar desculpa para Deus, o homem inventou essa desculpa esfarrapada. Eu casei com a minha esposa, eu não posso sentar para tomar ceia. Eu não posso, porque eu tenho que desfrutar da lua de mel. Eu tenho que curtir a minha lua de mel. Eu tenho que ir lá para Los Angeles. Comprei uma passagem cara. Eu comprei uma passagem muito cara. Eu preciso ir lá curtir. Só que são desculpas esfarrapadas. A todo momento tem um dando desculpa para Deus. A gente faz o convite para o homem receber Jesus, não é receber uma religião, porque religião vai levar você para o inferno. A Bíblia diz lá na carta a Timóteo que a piedade é causa de grande lucro, porque eles estão fazendo a piedade religião. Então a religião hoje é causa de grande lucro, enriquece uns, empobrece outros, beneficia uns e desbeneficia outros. Religião é só para abrir as portas do mundanismo. Religião foi inventado pelo diabo só para extorquir o povo. Mas Jesus falou que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém, religião A, B, C, D, não leva ninguém até Deus. Ser católico não leva até Deus. Ser evangélico não leva até Deus. Ser protestante não leva até Deus. O que leva até Deus é Jesus. Ele é a ponte que liga o homem até Deus. Aí vem o Papa Francisco. Ele é o subpontífice que liga o homem até Deus. A ponte, dizendo ele é o substituto de Cristo aqui na terra. Quem é o substituto de Jesus aqui na terra? É o Espírito Santo. Jesus falou em João 14, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Virá outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, não pode ver, porque o mundo só enxerga imagem de escultura, só enxerga ídolos, só enxerga funkeiro, só enxerga sexo, só enxerga mulher. Mas Jesus falou, a nem todos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, só os pequeninos, porque Deus ocultou esta sabedoria dos sábios e entendidos de coração e revelou para os pequeninos. Jesus falou, todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai,
E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. João capítulo 1 e versículo 17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. No versículo 18 diz: Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Mas a Igreja Católica que levantou imagem de Deus, imagem de Jesus, imagem daqueles que estão nos céus. Sabe para quê? Para fazer comércio. Porque o que sustenta o mundo religioso é o comércio. Quando Paulo entrou na cidade de Éfeso, estava cultuando uma deusa Diana, conhecida como Ártemis. Esta grande deusa, ela era venerada pelo mundo e pela Ásia inteira. Até o dia que o apóstolo Paulo pisou os pés dentro da cidade de Éfeso, e por 2 anos e pouco, ele esteve lá pregando Jesus e a ressurreição. E quando Paulo pregava, o Espírito cooperava com Paulo, os mortos eram ressuscitados, os leprosos eram curados, os endemoniados eram libertos. É o poder do Evangelho que Paulo pregou, e Paulo anunciava Jesus e a ressurreição. Ninguém mais queria saber de Ártemis, ninguém mais queria saber de deusa Diana, ninguém queria saber mais de comércio, de comprar, de vender, porque ouviu o verdadeiro Deus, a verdadeira mensagem. E a Bíblia diz que levantou um homem chamado Demétrio, porque ele fazia uso daquela profissão de vender estátua, vender nichos da deusa Diana, vender fitinha, como na Aparecida do Norte faz. Lá tem comércio, barracas e mais barracas. Procura comprar uma Bíblia, você não encontra. Agora a imagem, texto, isso e aquilo você compra de monte, porque é comércio. Aí Jesus na parábola fala: aquele homem falou, eu casei, eu não posso ir. Fala para o seu Senhor que não deu. Naquele dia Jesus vai dizer: vão bater a porta, e ele vai replicar: não te conheço. Porque hoje ele está batendo na porta do coração do homem, e o homem está fechando. Não quer Jesus, ele quer forró. Ele não quer Jesus, ele quer funk. Ele não quer Jesus, ele quer maconha. Aí Jesus vai dizer naquele dia: não te conheço. Na mesma moeda, Jesus vai dar: nós já está trabalhando. Está vendo como é o mundo? O mundo não gosta. Agora se tiver o ídolo dele aqui do funk, do forró, do sertanejo, ele não manda ir trabalhar, não chama de vagabundo. Mas é engraçado, se tem uma pessoa com a Bíblia na mão, para eles é vagabundo, para eles não tem o que fazer. Vamos ver o que Deus vai fazer com esse tipo de gente no dia da ceifa. Vamos ver o que Deus vai fazer com esse tipo de raça, porque essa raça é a mais abominável para Deus. Essa raça de ímpios, eles escarnecem de Deus com cara escamparada, eles zombam de Deus, do pregador que está pregando a palavra. A Bíblia diz em Salmos 7 que Deus é um Deus que se ira todos os dias, porque vê uma sociedade, um mundo corrompido. Agora se estivesse aqui o ídolo dele, ele não mandava ir trabalhar. Dá desculpa para Jesus: eu casei. Então quer dizer que a mulher é mais importante que Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 6 e versículo 5: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Não é 10%, não é com 0,5%, nem 99%, é de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças e com toda a sua alma, e ao seu próximo como a si mesmo. Quem falou que é para você amar Deus com 10%? Quem mandou você amar Deus com 0,5%? É engraçado que se as pessoas fizessem o que elas fazem para o ídolo, fizessem para Deus 1%, mas não fazem, porque elas fazem de tudo para ir no estádio de futebol, adorar os ídolos, que lá no estádio de futebol é demônios que estão sendo cultuados. Fazem de tudo para poder fazer uma fezinha, para ir ver o seu ídolo favorito. Mas quando é para ir aos pés de Jesus, nem caso fazem. Jesus está voltando.
Ele falou, prega. Aí ele mandou convidar este tipo de gente e não quis. Um falou, comprei o campo. O outro falou, comprei boi. O outro disse, eu casei. Aí Jesus falou, na segunda parte, então o pai de família já estava indignado e disse ao servo, sai depressa, sabe por quê? Porque o tempo está acabando. Por isso que Jesus está mandando pregar o evangelho, a tempo e fora de tempo. O tempo está acabando, a oportunidade está acabando. Amanhã é tarde demais. A Bíblia diz em Mateus 6 e versículo 34, Jesus falou, deixam que o amanhã cuida de si mesmo, porque basta cada dia o seu mal. O amanhã não existe. Você sabe se daqui a algumas horas você vai estar vivo? Jesus falou em Lucas 18, louco, se esta noite pedir para você a tua alma, o que você tem preparado e para quem será? Aí o pai de família já indignado falou, vai pela cidade e traze consigo pobres, aleijados, mancos e cegos. Aleijados, Jesus falou os pobres. Lá em Tiago capítulo 2 e versículo 5 está escrito, porventura não escolheu Deus os pobres desta vida para se tornarem ricos na fé? Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas inúteis desta vida. Aí Jesus falou, força-os a entrar. Mandou chamar os pobres, mas nem os pobres estão querendo, porque o pobre está buscando Mega Sena, o pobre está buscando o Deus do bicho, o Deus da lotomania. O pobre está procurando fazer um pezinho de meia. O pobre está querendo ver se fica rico, mas está caindo em laço de ruína e tentação, que está submergindo a sua alma à perdição eterna. Os aleijados, está aleijado, tem perna, mas não consegue andar para Deus, consegue andar para fazer a vontade da carne, mas não para Deus, está aleijado espiritualmente. Então a pessoa não consegue mais andar para adorar a Deus, ela consegue andar para fazer tudo quanto tipo de coisas que está relacionada à carne, ao ego, ao desejo, à concupiscência. Aí Jesus falou, chama os mancos e os cegos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeçam. Então a pessoa está cega, cego guiando outro cego, é cego e mais cegos, porque não consegue enxergar a verdade. Está aqui a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, mas o homem está cego, porque não consegue enxergar esta verdade. Um dia Pilatos estava diante da verdade, e Jesus falou que para isso eu vim ao mundo, e para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? E a conversa parou por aí mesmo. Ele não quis ir mais além, porque se ele fosse, ele se converteria ao cristianismo. Não é o catolicismo, não é o budismo, o islamismo, o hinduísmo, era o cristianismo. Porque ser cristão é se parecer com Cristo, andar como ele andou. E Jesus não andava em porta de vizinho falando mal de ninguém. Jesus não andava em prostíbulo, fazendo do seu corpo uso para a prostituição. Ele andava pregando o reino de Deus, e o reino de Deus descido até os homens, o arrependimento. Aí Jesus falou e disse para os servos, sai pelos caminhos embalados, vai pelos becos. Muito tempo atrás eu entrei nessa favela aqui, nestes becos, e preguei o evangelho. Algumas casas abriam a porta e outras fechavam na cara, rejeitando não a mim. Paulo falou que aquele homem que rejeita a escritura, não rejeita homens, rejeita a Deus, o que está escrito aqui. Então eu saí pelo mandato do Senhor, pregando nos becos, pelas ruas. Já andei a pé por todos esses lugares aqui, pregando, entregando folheto. Uns recebiam e outros rejeitavam, uns escarneciam e outros louvavam. Mas eu não deixei de cumprir aquilo que Jesus falou em Marcos
capítulo 16 e versículo 15: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Já estive lá em Minas Gerais, pregando o evangelho desse Deus, desse Jesus. Uns aceitou e outros rejeitaram. Uns louvavam e outros escarneciam. Porque lá a idolatria é grande. Dentro das casas, as imagens de escultura de Santa Maria, Santa Luzia, Santo Expedito, é grande a maldição na vida daquele povo, porque são ignorantes. O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 20 diz: são ignorantes aqueles que carregam em procissão as suas imagens de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar. Mas vai falar para o católico isso, não aceita. Vai falar para o evangélico isso, não aceita. Vai falar para o idólatra do futebol, ele não aceita. Que ele está carregando o seu ídolo no peito, o seu ídolo no pescoço, no retrovisor do carro, na parede da casa, na estante. Não aceitam. E Jesus falou: possa entrar, porque lá no céu tem espaço para todo mundo. Jesus falou um dia assim, que as prostitutas, os ladrões, os publicanos entram adiante de vós no reino dos céus. Sabe por quê? Porque a prostituta, ela sabe que é uma pobre, miserável pecadora, e ela confessa Jesus como Senhor. Mas o homem soberbo, ele diz que já tem Deus no coração, não precisa ouvir. Como o irmãozinho foi evangelizar, pastor ali, pouco atrás. Você tem que evangelizar católico, você tem que evangelizar os católicos, e não aceitou o folheto, a palavra de Deus. Então são soberbos, mas eles sequer não têm coragem de pregar para o católico, de falar para ele que a imagem de escultura é maldição, porque são covardes, são avarentos. Mas mandar evangelizar um e outro, eles sabem, mas eles próprios evangelizar, não querem. Por isso que a Bíblia diz: entrarão adiante de vós as prostitutas, os ladrões, os publicanos, porque eles reconhecem que eles precisam de um Salvador. Mas o soberbo, ele já tem no seu coração, e ele já sabe que não precisa de arrependimento, de humilhação, porque a prostituta se humilha perante esse Deus. Mas o homem soberbo, ele empina o nariz e sai andando, achando que é Deus. Possa entrar, porque de maneira nenhuma aqueles homens participarão desta festa. Lá no céu está preparado, tudo já está preparado antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. Mas é para os convidados que foram dignos, que confessou Jesus como Senhor da sua vida, como Senhor da sua alma, que procurou andar na obediência à sua palavra. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Esta é a palavra, é a água viva, o Espírito Santo de Deus, que veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo de Deus está aqui, está sobre o homem, porque ele foi derramado sobre toda a carne. Todos têm o Espírito Santo, e eles estão sendo convencidos a todo momento para deixar o pecado, para sair da miséria, para largar a imagem, para largar a idolatria, a avareza, e se converter a Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Demorou, varão? Glória a Jesus.